Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. Para fazer mais uma resenha, apresento-vos hoje Eternos de Neil Gaiman, certo? Hoje este é o encadernado que nós iremos comentar, tá aqui a capa para vocês poderem ver. É da coleção oficial de Graphic Novels da Salvat, né, pela editora Salvat, os quadrinhos são da Marvel. Então nós vamos falar hoje um pouquinho de Eternos, roteiro por Neil Gaiman e desenhos ou artes por John Romita Jr. Então, o que nós temos aqui em Neil Gaiman? Primeiro, a ideia original dos Eternos, né, não é do Neil Gaiman, ele foi apenas escolhido para poder repaginar essa história que já existia para um público mais atual, né? Quando você lê tanto aqui no prefácio, né, sobre Eternos, quanto você lê também no final, o que seria o pós-fácil, você tem algumas informações e aí você sabe quem foi a pessoa por trás, né? Quem que criou. E aí a pessoa que criou os personagens Eternos foi o Jack Kirby, que é responsável por uma penca de super-heróis que foram criados na época de ouro ou na era de prata. Eu sempre me confundo exatamente com cada era, mas foi aí que os personagens dos Eternos foram criados, assim como os dos Celestiais, etc e tal. Mas chamaram o Neil Gaiman para ele poder dar essa repaginada nos Eternos. E aí chamaram o John Romita Jr. também para caprichar na arte. Então vamos lá, o que a história fala? A história fala dos Celestiais. Se você viu os Guardiões da Galáxia, o lugar onde é a base dos Guardiões da Galáxia é a cabeça de um dos Celestiais, é lugar nenhum. Então os Celestiais são seres, são deuses na verdade, não são seres, são deuses com, sei lá, 50 metros de altura ou mais. E que eles são, a gente pode dizer que eles são as pessoas que deram origem a determinadas raças, principalmente a raça humana. Fica bem claro aqui na história que os Celestiais vieram para a Terra, tiveram contato com os primórdios dos homens e reestruturaram o DNA, e a partir daí, né, a história vai se desenvolvendo. Já vou falando algumas coisas, eu não vou contar a história toda porque obviamente, senão quando você for ler não vai ter graça. Mas é isso, os Celestiais vieram para a Terra, pegaram um DNA humano e começaram a remodelar. A partir dessa remodelação surgiram os deviantes. Os deviantes são mutáveis, não vou dizer que são monstros, né, mas eles são mutantes. Não mutantes igual aos X-Men, eles são mutantes que realmente se parecem com o que a gente está acostumado, né, de mutante, de pessoas que mudam. E a partir disso, os Celestiais foram embora e deixaram aqui a Terra aos cuidados desses deviantes, certo? Só que aí o que aconteceu? Os deviantes começaram a tocar o terror demais. Aqui estão os Celestiais, para vocês poderem ver. O que acontece? Esses deviantes começaram a tocar o terror demais. E os Celestiais voltaram e puseram um limite, que é o que eu falei, ó, justamente nesta parte aqui, onde eles estão pegando o DNA humano para poder remodelá-lo, né? Pegaram os humanos e aí aqui, ó, justamente nessa parte aqui está partindo eles, e a partir dessa partilha, a partir dessa separação foi que tivemos os Eternos. Os Eternos são variantes, outras variantes, digamos que sejam variantes puras. Se a gente fosse pegar, vou fazer uma analogia católica, é como se você tivesse os deuses, que na verdade é Deus, ele veio na Terra e criou os homens. E aí os homens, a partir da sua própria imagem, digamos assim, apesar de aqui os Celestiais e os seres humanos não terem nada a ver. Mas de um mesmo molde ele fez tanto os Eternos, que seriam os guardiões do planeta Terra, assim como os humanos. Tanto que os Eternos têm aparência humana, contudo eles não são humanos. Aqui nós temos os deviantes, ó. Eles são bem diferentes entre si, não existe nenhum igual ao outro, né? Por isso que eles são mutantes. Eles vão se transformando e por aí vai. Então os Celestiais chegaram e falaram, ó, acabou o putetê, acabou essa putaria aí, meu irmão. Vamos acabar com esse negócio. Vamos reconstruir esse negócio do jeito certo. E aí os Eternos ficaram aqui, quando os Celestiais foram embora, os Eternos ficaram aqui para poder tomar conta de tudo, né? Passar o seu conhecimento, cada um ficou responsável por uma coisa. Então cada um passava um tipo de conhecimento específico para os seres humanos.
E assim foram se seguindo. Só que alguma coisa aconteceu, e aí é justamente a trama que se desenvolve, né? A gente descobriu o que que aconteceu. O que os Eternos meio, alguns deles perderam a memória, eles deixaram de ter essa noção de que eles eram os Eternos, né? Que eles eram os guardiões da Terra. Só que um deles descobre por uma eventualidade que ele é um Eterno e ele vai em busca dos outros, dos principais. Sobraram 100 no final, existiam muito mais, mas sobraram somente 100 Eternos. E aí esses 100 Eternos foram, né, se separando, se perdendo a memória e por aí vai. Vamos lá. Então a gente começa com a história com um deles, que não lembra em nada, sendo reconhecido, encontra com um deles que lembra e vai tentar fazer com que ele recupere a memória. Então nós temos Ikari, que é o que lembra que ele é um Eterno, e se encontra com Mark, que não lembra de nada. O cara tá lá na medicina, é estudante de medicina, fazendo o estágio, esqueci o nome. Residência, ele tá fazendo residência. E aí vai seguindo a vida dele, por aí vai. Então a gente vai mostrando cada um dos Eternos que são os principais, sem que eles tenham noção de que eles são. E aos poucos a história eles vão se reunindo novamente, vão se reencontrando, e a história flui para que eles recobrem ou retomem os poderes que eles têm e ajam como eles têm que agir, né? E aí é muito interessante essa ideia. Eu achei interessante, né? Tem gente que não acha, mas eu achei interessante essa ideia de que os caras são semideuses, colocar essa forma, e não tem a noção de que eles são semideuses, né? Mas a viagem é que, justamente falando sobre semideuses, fica bem claro que cada um deles está relacionado a um semideus. Se você for olhar pela visão, eles até comentam aqui, egípcia, cada um deles era um dos deuses egípcios, mas eles também eram dos romanos. Então tem um que é rápido, igual ao Mercúrio, tem um que é o pai de todos, que seria Zeus. Tem a filha dele, Atena, que é inteligente, mas também é uma boa guerreira. Tem... que mais? Não me lembro mais. Tem um que é responsável pela ilusão, pela diversão. Então também tem um deus responsável por isso na mitologia grega. Então fica bem claro pra gente, né? O que cada um deles seria. E aí você também tem uma situação aqui. Esse Eternos aqui, ele se passa pós-guerra civil. Então a lei de registro dos super-heróis está valendo aqui. Inclusive tem até um reality show de super-heróis. Olha a viagem, velho. Tem um reality show de super-heróis e o que for o vencedor vai ser consagrado, vai ganhar o registro e por aí vai. É muito louco. Mas a história é muito boa. Ela se desenvolve de uma maneira tranquila. Pra quem não conhece nada do Neil Gaiman, ele sempre tem um toque assim de fantástico, né? De como ele distribui a narrativa. Então, eu posso dizer que é um clássico do Neil Gaiman. Não chega a ser aquela, oh, meu Deus, que obra magnífica, mas é uma boa obra, muito boa mesmo. Está acima da média de muitas coisas que eu já vi. Olha isso, nossa senhora. Os traços do John Romita Jr. são famosos, né? Quem já conhece, conhece. É um traço diferente, não é um traço que de repente muitas pessoas estão acostumadas, mas não é um traço ruim. Às vezes o que me causa incômodo nos traços do John Romita é que todos os caras têm a cara meio igual, sabe? Todo mundo tem a cara bem dividida aqui, tem um ossão da porra. É uma viagem, só se o cara for bem diferente, mas tem esse traço peculiar do John Romita Jr. Então vamos lá. Pela expectativa, pelo que falaram, vou desculpar ficar passando a mão no rosto, é porque tá quente pra caramba, a agenda tem que estar fechada quando eu vou filmar, pra não ficar vindo som de fora, se passar carro, buzina, qualquer coisa do tipo. Vocês podem estar ouvindo umas zoadinhas de leve que é o ventilador. Aí eu tenho que ligar a lâmpada pra não ficar muito escuro o vídeo, porque já tá ficando de noite. Então, desculpa aí se eu ficar, né, estou aqui efusivamente limpando o rosto. É por causa disso. Vamos lá, Eternos, vale a pena ou não vale a pena comprar? Com certeza, cara. Ou mina. Se você tiver a fim de comprar os Eternos, pode comprar sem medo. Vocês não vão se arrepender. É uma história muito interessante. A narrativa flui de uma maneira muito fácil. Você vai se encantar com os personagens. É pena que é muito pouco, né? Se tivesse mais coisas sobre eles seria até melhor. Mas é uma história fechada. Você não precisa ter lido nada antes, nem precisa ler nada depois. A história tem início, meio e fim. Fica bem claro cada uma das coisas. A narrativa, o que aconteceu com cada um deles, se eles recobram ou não a consciência, qual o desafio que eles têm que enfrentar. Nesse quesito desafio ou ameaça eu achei um pouco fraco. Eu achei um pouquinho fraco a ameaça que eles tiveram que enfrentar.
Não sei se é porque a gente está acostumado a sagas cósmicas e etc. E sempre são mega, hiper, ultra vilões e você fica naquela expectativa. Mas eu achei a ameaça que eles tiveram que enfrentar um pouquinho fraca. Mas assim, vamos lá, cilindradas. Quantas cilindradas eu daria para esse material? Daria 800 cilindradas. Com certeza, assim, vale a pena. Se você já conhece a leitura ou a escrita do Neil Gaiman, você sabe como a história vai se desenvolver. Se você nunca ouviu falar dos Eternos, mas já teve curiosidade, ou se você está, por exemplo, querendo expandir, você ouviu falar dos Celestiais, dos Guardiões da Galáxia, e você quer dar uma expandida, então é bom para você ter uma noção, né, de quem são os Celestiais, né, de onde eles vieram. De onde eles vieram nem tanto, você não vai ter muito essa informação aqui não. Mas você tem uma noção, né, eles são situados, ó, esses aqui são os personagens, eles têm essa função, e vocês vão ver eles aqui dessa maneira, certo? Então eu vou ficando por aqui, o vídeo já deve estar longo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, ou pode descurtir também, pode dar o joinha negativo, não tem problema, cada um é livre, né, certo? Eu peço que vocês curtam se vocês gostaram, se vocês acharam normal, beleza, man, deixa pra lá, segue a vida, todo mundo na sua, certo? Mas se você gostou, por favor, deixa o seu joinha, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, porque sempre, todo dia, cada dia da semana tá saindo uma resenha. Toda sexta-feira tem o Nerd Rider, então vão sempre curtindo, vocês vão ficar sabendo tudo de antemão. Também tem a página no Facebook para curtir, assim como o Twitter e o Instagram, para vocês poderem seguir, ok? Então um beijo, um queijo e até o próximo Nerd Rider!